essa percepção equivocada de que a criança pertence à família. Equivocada de que a criança pertence à família. Que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema. A criança é um problema. A criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. E do Estado. E do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, o quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. A educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Uma Constituição que procura expurgar de seu texto a questão da família. Questão da família. Professores estão sendo retirados de sala de aula sob alegações, às vezes, de criança de 6 anos, dizendo, falou que sobre ocupação de escola. Estamos falando, então, portanto, de um tema de política partidária. Mas o que é política partidária? Falar da ocupação de escolas é falar de política partidária? É doutrinamento? Na semana passada, em vídeo para a TV, já mostrei aqui do que realmente se trata o projeto Escola Sem Partido e como um simples cartazinho a ser pendurado nas salas de aula de todo o Brasil, contendo os deveres do professor diante dos alunos, vem incomodando a esquerda brasileira, especialmente a petista, que diante de tantas perdas de poder político em função das descobertas dos crimes do partido, precisa se agarrar à manutenção dessa liberdade de adestrar mentalmente os estudantes do Brasil. Eu também comentei que a militante de esquerda disfarçada de procuradora do Ministério Público Federal Débora Duprá emitiu uma suposta nota técnica que na verdade é um panfleto ideológico esquerdista contra o projeto, que num ataque político fajuto típico de ativista ela diz se inspirar no inconformismo com a vitória das diversas lutas emancipatórias. E depois ainda confessa que considera a escola um lugar estratégico para a emancipação política, seguindo, como eu comentei, a cartilha de Antonio Gramsci, o ideólogo comunista italiano, que propôs para a tomada do poder político primeiro a revolução cultural através da infiltração de militantes de esquerda nos centros disseminadores de ideia da sociedade e nos órgãos de Estado. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Hegemonia, no sentido gramsciano, é isso, quando mesmo aqueles que são vítimas ou são adversários incorporam os teus valores. Então, esse é o elemento decisivo. No Brasil e fora do Brasil, a disputa fundamental é ideológica, é de valores. Pois é, o PT aplica Gramsci conscientemente há décadas, como se vê pelos discursos de Lula e de Emir Sader. Lula, inclusive, se gaba naquele vídeo ainda de ter aperfeiçoado e agilizado o processo de tomada do poder político, porque ele não queria esperar 30 anos para chegar ao poder. E agora Débora Duprá tenta manter essa tradição que resultou no projeto criminoso de poder petista. Felizmente, o advogado Miguel Najib, criador do Escola Sem Partido, reagiu e eu informo em primeira mão que ele protocolou na tarde dessa quinta-feira, 18 de agosto, ao excelentíssimo senhor Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, uma reclamação disciplinar contra a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá.
Ele começa afirmando que a doutrinação e a propaganda político-ideológica disseminada em salas de aula do país viola o artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E Najib relata, veja bem, que havia solicitado o agendamento de uma audiência com Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, para tratar de questões do Escola Sem Partido, e recebeu da assessoria a seguinte resposta, de que não será possível recebê-lo em razão de outros compromissos já assumidos. Perplexo com a resposta, que nem mesmo acenava com uma data futura para a realização da audiência, Najib já se preparava para reiterar o pedido, como ele escreve, quando foi surpreendido pela notícia de que a titular havia emitido nesse mesmo dia a seguinte nota técnica, que é aquela que eu comentei aqui. Escreve Najib, com a nota técnica, a primeira emitida no ano de 2016, Duprá esclareceu de maneira inequívoca o significado da expressão outros compromissos já assumidos, utilizada em sua mensagem do dia anterior. Trata-se dos compromissos ideológicos da notória ativista Débora Duprá. Pautada por esses compromissos, a referida servidora pública, que tem por atribuição legal atuar na defesa dos direitos constitucionais do cidadão perante o poder público, bateu a porta do Estado na cara de uma entidade da sociedade civil, dispensando aos indivíduos por ela representados o tratamento de cidadãos de segunda classe num sistema de castas. Incapaz de controlar suas preferências e repulsas pessoais, Duprá nem sequer se dignou a receber os integrantes do movimento e da associação. Despachou-os in limine, sem ao menos escutar o que tinham a dizer. Najib elenca então todos os dispositivos legais que Duprá atropelou com esse tipo de procedimento e depois afirma que, não satisfeita, a ativista ainda se aproveitou da autoridade e da visibilidade que lhe é conferida pelo alto cargo que ocupa para tentar criminalizar o movimento Escola Sem Partido por meio de uma linguagem agressiva e infamante. Depois de dizer que é preciso desmascarar o compromisso aparente que tanto o projeto de lei como Escola Sem Partido tem com essa principiologia constitucional, ela ainda veio com aquele papo que eu mostrei aqui, de que a escola é o lugar para a emancipação política e para o fim das ideologias sexistas, racistas, religiosas. Como se vê, Duprá procura forjar uma relação entre os integrantes do movimento Escola Sem Partido e a defesa de ideologias sexistas que condenam a mulher a uma posição naturalmente inferior e racistas que representam os não brancos como os selvagens perpétuos. Na mesma passagem, a nota técnica acaba revelando mais um elemento da militância ideológica a cujo serviço foi colocada a PFDC, a convicção de que a escola é um lugar estratégico para pôr fim àquilo que a subprocuradora denomina como manifesto desprezo de ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Ao expressar tal opinião em nome do Ministério Público Federal, Duprá incentiva o uso do sistema educacional para sabotar a crença religiosa de milhões de estudantes. A partir de agora, ateístas militantes que se aproveitam da presença obrigatória dos alunos em sala de aula para tentar libertá-los das amarras da religião poderão invocar, na defesa dessa prática covarde e inconstitucional, a nota técnica número 1 de 2016 da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. E muito importante, Najib mostrou que emitir um parecer oficial, no caso essa nota supostamente técnica, sobre a constitucionalidade de um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, não cabe à Procuradora do Ministério Público Federal, nem mesmo ao Procurador-Geral da República ou ao Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, provocado pelo PGR. O controle prévio de constitucionalidade, nesse caso, cabe ao Parlamento. Então a ativista se aproveitou do prestígio institucional do MPF para tentar interferir de maneira indevida no próprio processo legislativo. E os efeitos dessa intromissão espúria, violadora do princípio constitucional da separação dos poderes, já se fazem sentir, claro, em parecer de deputado socialista do PSOL, que já está usando a nota de Duprá para legitimar o seu próprio discurso contra a Escola Sem Partido. Falando em PSOL, eterna linha auxiliar do PT, vamos relembrar como o deputado psolista Jean Willis é um gramsciano, confesso. Alguém que tem uma formação marxista gramsciana e trabalha com a ideia de negociação com a hegemonia e de ocupação de lugares estratégicos, é nesse sentido que eu, Jean Willis... Tem um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramsci, diz isso. O segredo não está numa revolução que vai transformar tudo, mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudar de dentro. Tá dando para entender como essa gente quer manipular a cabecinha dos seus filhos sem que você nem eles sejam nem ao menos informados da hipótese de que isso possa eventualmente estar acontecendo?
Pois é. Então, respaldado pela autoridade do Ministério Público Federal, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL não teve dificuldade para obter a aprovação do seu parecer contrário à aprovação do projeto de lei de escola sem partido. Vale ressaltar que a aludida nota técnica foi emitida sem que houvesse nenhum procedimento instaurado na PFDC. Miguel Najib mostra ainda que a lei não prevê que a procuradora opine de ofício sobre aquilo que lhe der na telha. Najib mostra então que Duprá se intrometeu no amplo debate que está acontecendo no país, inclusive na internet, e que se ela quisesse realmente opinar sobre o assunto, que escrevesse um artigo em seu próprio nome e buscasse um veículo para publicá-lo como qualquer pessoa. Ao usar o peso do seu cargo para tentar desequilibrar esse debate em favor da tese que desfruta da sua simpatia pessoal, a procuradora violou o princípio constitucional da impessoalidade. Se Duprá possuía alguma antipatia por essas propostas, como deixa claro o tom passional e desequilibrado da nota técnica, e se já havia assumido outros compromissos, como teve o cinismo de dizer na mensagem que se negou a receber o Escola Sem Partido, era seu dever declarar-se suspeita e remeter o caso ao seu substituto legal, a fim de que os integrantes do movimento e da associação pudessem ser ouvidos. Em vez disso, Duprá chamou o caso a si e atuou com surpreendente rapidez para prejudicar os interesses dos cidadãos que pediam socorro à PFDC, ignorando que esse órgão, sob o comando da ativista, já não se orienta segundo o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei, mas em regime de apartheid ideológico. Em tais circunstâncias, põe-se a angustiante pergunta: a quem devem os cidadãos recorrer quando os seus direitos constitucionais são desrespeitados pelo próprio órgão público legalmente incumbido de defendê-los? Por fim, o criador do Escola Sem Partido elenca cerca de 10 infrações disciplinares cometidas por Débora Duprá e, ante o exposto, requer a abertura de procedimento disciplinar contra ela. A íntegra do documento está disponível no meu blog junto com esse vídeo e é fundamental que pais e filhos de todo o Brasil se mobilizem por aquilo que é o ideal do projeto Escola Sem Partido, a despeito do que dizem dele os seus adversários: a despolitização da educação brasileira em nome do saneamento cultural desse país. Não faz sentido!